Estamos começando hoje o programa 01 dos podcasts Sem Filtro. É um momento onde a gente vai escutar e receber alguns convidados paraibanos, onde a gente vai estar aqui fazendo a diferença na notícia, mas aquela notícia onde a gente tira do coração do convidado. É onde a gente vai fazer com que a pessoa tenha a informação, mas sem arrudeio. Às vezes sabendo o que ela vê na televisão, de algum convidado político, algum empresário, alguém que sempre aparece no dia a dia, mas a gente não conhece a realidade. Então aqui, no Sem Filtro, as pessoas vão estar tendo a oportunidade de acompanhar e saber quem é quem no seu dia a dia. E hoje, no nosso programa 01, a gente recebe um grande amigo, um amigo de longas datas, um amigo que vem do movimento estudantil, que vem das conversas, dos diálogos e da luta política, mas ao mesmo tempo um grande empresário que vem desbravando fronteiras, não só na Paraíba, mas no mundo inteiro. Meu amigo Percival Henriques. Seja bem-vindo, Percival. Que prazer imenso, sabe? Essa história toda. Agora é sem filtro, né? Sem filtro. Aí, assim, o privilégio de ter o programa número 1. Exatamente. Né? Assim, eu sei que você teria hierarquicamente outras pessoas que poderiam estar aqui, mas a vida, a ocasião fez com que eu tivesse, eu vou dizer. Viu? Isso, muito bom. Eu vou dizer. Olha, o programa 01 estava reservado para o nosso querido, também da mesma época, do movimento estudantil também, mas agora está na outra escala, o nosso querido Hugo Bota, que vinha para o número 1. Isso, mas a agenda dele... A agenda dele não deixou, aí eu estou ocupando o número 1. Isso é muito bom também, porque é isso, o Hugo tem depois que assumiu a cadeira, apesar da sua juventude, a cadeira da presidência, né? Se exige muito mais dele. Eu vou fazer a segunda pergunta e estou deixando você vermelho, tá? A gente é amigo de um tempo que no final de tarde a gente se juntava e ia lá na Tambiá ali, no escritório de João Freire, que é uma casa agradável e tal. E a gente ia discutir política, e, às vezes ia ver filme antigo, às vezes saía, tomava cachaça na lagoa. Sabe não, que ele não bebe. É o filho do pastor. Mas ele nunca se preocupou que a gente bebesse. Exatamente. Aí a segunda pergunta, depois eu vou deixar o seu programa, porque já é sem fio. Sem filtro é igual o Hack Cidadão. Fica à vontade. Aqui a gente me diga uma coisa. Hugo libera a gente fazer uma dobrada, pré-candidato a deputado federal, pré-candidato a estado, ele libera a gente fazer uma dobrada. Então vamos fazer o seguinte, vamos retomar para o início do programa. Disse que eu ia lhe pegar aqui. Não tem problema. Mas essa parte, Percival... Até porque a terceira parte também é uma pessoa querida e, apesar da distância hierárquica, ele é do nosso time também. Do mesmo time. E não tem problema, a gente está andando de mãos dadas aqui na Paraíba, justamente para a gente pensar na Paraíba, né, e construir uma Paraíba com um futuro com o pé no chão. E isso é o papel que você tem feito, eu venho fazendo, Hugo vem fazendo, o Nabu e tantos outros personagens da política paraibana. Mas eu estou aqui na frente de um amigo, como eu já disse a todo mundo que está nos ouvindo, nos acompanhando no YouTube, nas redes sociais, Percival Henrique. Quem é Percival Henrique? Eu sou aquele menino que nasceu no Cristo, no começo da década de 60, onde João Pessoa era uma província, né, ainda, onde tinha um ponto sem réis, um pedacinho de Cruz das Armas, um pedacinho do Varjão ali até Dona Zezé, e o resto era mato. Isso era mato. Tambaú era uma praia que as pessoas só iam algumas pessoas que tinham casa de veraneio lá, e era uma vila de pescador. E eu morava no Cristo, onde eu tenho uma lembrança, eu tenho uma memória muito boa, eu lembro de coisas quando eu tinha 4 anos de idade, eu fiquei no Cristo até os 10, né? Então a minha casa não tinha água, não tinha luz, a gente no domingo descia até a Feira de Oitizeiro para fazer uma feira, assim, meu avô, meu tio tinha uma bicicleta, botava as coisas na bicicleta, comprava alguma carne fresca, né, que chamava de carne verde, né, carne fresca, fazia um cozido no domingo, botava o resto que sobrava, alguma miúda, alguma coisa em cima do fogo de lenha, que secava, durava mais ou menos até a mistura, como a gente chama aqui lá no sertão também, durava mais ou menos até a terça, quarta-feira, e quarta, quinta e sexta era dia de caça. Eu e meu avô me levava, eu com 7 anos e tal, eu ainda não tinha cachorro em casa, né? Então, meu avô atirava no lambu, na rolinha... Pra caçar? Caça. Meu avô, inclusive, que era descendente de indígena, ele caçava, eu ia
pegava, passaria, sentiam assim uma certa pena, ela vinha batendo o coração bem forte na minha mão aí. Eu lembro dessa sensação aí, né? E a gente chegava com 10, 15, 20 aves, e minhas tias ficavam meio chateadas porque ela ia ter que depenar. Com uma rolinha quase não tem nada, né? Quase 20, então era o almoço daquele dia, e aí todo dia, segunda, quinta, sexta, aí ia caçar. Caçava até mais ou menos 10 horas da manhã, depois tem o almoço. Então, essa atividade de subsistência, então, isso me lembra da minha primeira infância. Eu lembro da felicidade que os meninos ali que moravam ali no Cristo tiveram. Não lembro a data exata, mas... Você morava no Cristo pro lado do Varjão ou pro lado do Rangel? Não, pro lado do Rangel. Sabe o Américo Falcão ali, aquele Sim. grupo escolar? Tenente Trajano, que era o Centro Espírita por ali, e tinham 2 vacarias, a gente morava ali. A maior alegria da gente na época... Eu andei muito ali naquela Bom Jesus, antes Pronto, da Rua da Mata. Nós tínhamos Dom Bosco, uma casa que era um bangalô. Depois, assim, quando minha avó morreu, tinha aquela tradição, que morre alguém, você tem que mudar de casa. Aí construiu sua casa de taipa perto. A casa lá era do patrão do meu avô, que à noite trabalhava de vigia numa granja, e a casa que ele cedeu, mas saiu da casa, foi numa casa menor, já sem minha avó. E uma alegria que a gente teve, que eu lembro até hoje, foi quando inaugurou a Ceasa. Sim. Toda quarta-feira, aí ia todo mundo lá na Ceasa, eu conheci tomate, conheci... que, assim, começou a ter acesso ali. A alegria, se você tem um tomate assim, a gente ia na xepa lá, e eles doavam pra gente, tipo as tomates amassadas e tal, mas fazia. Então, essa coisa da caça, praticamente, farinha, feijão e tal, passou a ter a introdução de verdura na alimentação, com a chegada da Ceasa, que a gente pegava no sábado, na quarta-feira, então eu lembro disso. Todos os meninos e tal, então era uma festa. Muitas famílias ali também faziam isso. Não, as famílias, eu conheci ali isso. Dona Soneide, que a família trabalha na Ceasa até hoje, né? Dona Zéza, que morava na Bom Jesus. Aí eu estou falando disso da década de 70. Sim, bom né, tempo. dos anos 70. Na frente lá de casa, o exército fazia, assim, acampava, porque fazia um treinamento ali no Cristo e tal. Né? Eu lembro que outra coisa que... Isso eu estou falando da minha primeira infância. Então, eu estou falando até 5 anos, quando minha avó morreu. Aí eu lembro dessa história, lembro exatamente da casa. Tinha não tinha água encanada, né? Então tinha um tanque no banheiro, que era onde ficava aquela água para se tomar banho. Você trazia 5, 6 latas d'água na cabeça, meu avô tinha um galão, e a gente trazia aquela água, colocava naquele recipiente, era um tanque de cimento. Sim. E eu lembro que os soldados pediam para usar água? Não, para encher o cantil. Sim. E era a minha tarefa. E pegava o cantil lá e botava lá com tudo lá em cima, com lona e tudo, fazia blu, 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 e levava o cantil para o soldado. E assim, outra coisa que acontecia também, os soldados, quando estavam lá, a gente almoçava com eles, repartia, um monte de menino. Eu achei esse menino que a gente vê no meio da rua hoje, às vezes pedindo uma comida, éramos nós, só que uma naturalidade muito maior, porque a gente... E hoje, por exemplo, disso aí, da sua infância, e hoje, né, o ser humano, a pessoa que se transformou, Percival. Porque na hora que você fala isso, você fala com um saudosismo muito grande. Não, porque, da sua assim, época, do seu avô, não, porque, assim, né, da sua região e tal. Eu tenho saudade da minha avó, tenho saudade do cheiro de mato, tenho saudade da gente andar, por exemplo, ali pelo Cristo, não tinha iluminação elétrica, e a lua clareava mais do que clareia hoje. A gente andava nas ruas meio de areia assim, e você enxergava tudo em noite de lua. Noite sem lua não enxergava. Mas as vias estreitas também não se saía noite de lua. Então, os toques dos terreiros aconteciam e as pessoas iam em noite de lua, porque eles iam para lá, então a gente ia ver. E tinha aquelas conversas de visagem, de alma, de lobisomem e tal. Tudo que pode acontecer. Tudo passa na infância e na juventude. Não, isso tudo, essa da minha primeira infância, por causa, eu digo que às vezes é uma bênção e uma maldição. Eu lembro de tudo que aconteceu comigo desde que eu tinha 3, 4 anos de idade. Lembro de cenas assim e tal. E lembro dessa fase da primeira infância, que é uma fase que depois disso, com 10 anos, eu fui para a Cruz das Armas. Aí comecei a estudar. Fui alfabetizado com 10 anos. Teve uma espécie de aceleração, porque Dona Deca, aquela escola que me colocaram lá, era uma sala só,
com 4 lados. E tinha 4 quadros. Então, um quadro ela dava aula para a primeira série, no outro dava para a segunda, e eu era o menino maior, e a terceira e a quarta. Então, ela dava para a primeira série, olhava, fazia o exercício, virava, fazia da outra, e quando terminou, ela disse, ó, você já está na 4ª série, passou, vai para Oscar de Castro. Eu fui para Oscar de Castro, aí, ou seja, eu fiz me alfabetizei, aprendi a ler, a escrever, aí as coisas de matemática. Matemática eu já sabia, e ler eu lia, eu já conseguia ler de folheto de cordel e recorte de jornal. Mas assim... Então, por exemplo, você acabou de me dar um mote da nossa conversa para onde eu quero ir. Eu tenho um filho que é matemático. Meu filho trabalha hoje na área, né, Daniel Vitor é de Recife, foi formado lá na Federal de Pernambuco. E ele foi para o caminho da informática, da tecnologia. Esse seu gostar da matemática foi que fez o Percival de hoje? O seu olhar para isso, né? Eu, primeiro, assim, eu acho que conhecimento é memória. Eu gosto da matemática, assim. Eu lembro das minhas primeiras lembranças, de, assim, eu estava assim, deitado na cama, assim, e eu lembro da cama com ela, era uma cama enorme, e hoje eu vejo... Não sei se vocês lembram de uma cama que, assim, tinha de madeira, mas meio redondo, parecendo até uma cama de campanha arredondada. Hoje, às vezes, é uma cama, tipo... No máximo, seria uma cama de viúva hoje. É uma cama que não me cabe no hotel, mas eu achava uma cama enorme. Então, eu devia ser muito pequeno para isso. E as pessoas, quando eu falava número, eu imaginava uma escada. As pessoas, quando falavam o nome de alguém, eu atribuía uma cor a cada pessoa. Por exemplo, minha mãe era Lourdes, eu achava Lourdes parecido com amarelo. Minha mãe é Lourdes. Uhum. Minha tia Luísa, que era madrinha Zi, eu atribuía ela um verde. E assim, cada coisa eu atribuía. Podia ser uma relação mnemônica que eu fazia para lembrar das coisas. E até hoje eu meio que faço isso, eu faço associações e tal. Eu já fazia isso, e associação com os números é isso. Então, a escala, eu só fazia os positivos, porque ninguém... Mas quando me falaram de número negativo, eu pensei na escada para baixo, entendeu? E aí, assim, aí na hora de você raciocinar em cima de vetor, de matriz, dessa coisa toda, para me vir na cabeça, porque era aquilo que eu fazia desde quando eu tinha 3 anos de idade. Eu pensava, sem ninguém do que falar de matemática. Então, matemática para mim é meio que isso, a física idem. Hoje, aí quando, para fazer uma desruptura e pensar em física quântica, mesmo processo, entendeu? Pronto, tudo bem. Física quântica. Aí você vai no mesmo processo. Não vou fazer nenhuma pergunta sobre física quântica, porque eu também não... Sem problema, não. Eu não estou nessa área, mas a gente sabe que hoje virou moda a gente falar sobre física quântica. Não é ainda uma moda, ainda não está na casa de todos os paraibanos, de todos os brasileiros, mas a física quântica provocou um grande investimento aqui na Paraíba. Né? Um investimento do governo federal, né, junto com o governo do estado, e a participação de amigos e de pessoas, né, como você. Como é que está sendo isso? O que é que você está vendo? Antes de eu falar da física quântica, de falar do bingo, que a gente vai falar também, mas como é que você está vendo a preparação da nossa Paraíba para o futuro, dos nossos jovens? Como é que está sendo isso? Como é que você tem enxergado, sabe? E como é que você vê, como é que você consegue contribuir para isso? Eu tenho um amigo que falava o tempo todo, olha, não está escrito em lugar nenhum que a gente não pode fazer isso. Não está escrito em lugar nenhum que a Paraíba tem que ficar... E é o seguinte, tecnologias quânticas não é novidade, ela nasce na década de 50, tal, o chipson quântica, a física quântica, o computador quântico. A teoria já existe, assim como a inteligência artificial já existia, o que faltava era capacidade de processamento e capacidade de computação. Nós fizemos duas... Para chegar para todo mundo. Não, para chegar. Uhum. Chegar. Todo mundo chega por tabela. A grande diferença do computador quântico na Paraíba, muita gente está fazendo uma associação com o que aconteceu em Campina Grande no final da década de 60, começo da década de 70, né? Onde você teve o primeiro computador e você atraiu muita gente e cérebros e tal, e vira um ciclo virtuoso. Sim. Onde as coisas começam a acontecer a partir daquele marco inicial. A computação quântica na Paraíba, a gente começou a discutir isso em 2012 e tinha aquela coisa, né? Lá no Comitê Gestor de Internet mesmo, eu tentei aprovar um projeto, todo o Comitê Gestor, desde 2011. Em 2012 eu tentei aprovar um projeto e aprovei, mas sob protesto de pessoas da computação.
Tem pessoas que não, isso não existe, não tem nada a ver com a internet, nunca vai ter a ver. Em 2016 fizemos o segundo curso, apoiado pelo CGI. Isso em cima da tecnologia quântica. Não, nós fizemos aqui, numa época que João Azevedo era o secretário de Ciência e Tecnologia, Ricardo Coutinho, governador, e Cláudio Furtado, presidente da FAPES. Então, assim, foi essas pessoas que eu busquei, né? E diga-se assim, tipo, sempre disseram, faça. As pessoas que, por exemplo, Cláudio é físico, é meu parceiro, estava junto, mas o João, por exemplo, que é engenheiro, tal, e o próprio Ricardo, que é farmacêutico, eu podia dizer, não, mas assim, foram pessoas que, assim, na primeira hora, e ele dizia assim, então, o Percival chega aqui e não me pede nada. Cara, eu estava pedindo, veja só, não me pede nada no sentido de que na política as pessoas sempre estão pedindo coisas venais. Pra si, né? Não, venais para si ou emprego para ninguém e tal. Aí ele estava pensando, cara, que eu estou pedindo que um governador saia da caixa e apoie um cara que todo mundo diz que é maluco. Então foi isso que... Eu nem posso estar dizendo muito isso, que Ricardo é pré-candidato, é meu concorrente. mas é isso. Então, Ricardo é um cara que ele fez isso. E João, os dois hoje não estão se batendo muito, mas os dois são responsáveis Foram muito importantes. João, o responsável pela consolidação do computador quântico, mas a Física na Paraíba começou lá atrás com o João, com o Ricardo, com o Cláudio. E com o Percival. A mim que apoiaram, eu sou um cara de fora, mas dentro do governo essas três pessoas foram fundamentais e são. Agora, quando vem na compra do computador quântico, é João que diz, eu vou comprar. E veja só, o investimento de quase 100 milhões de reais, que vai sofrer críticas. Por quê? Porque se antes as pessoas achavam que não era uma tecnologia que estava na ordem do dia, agora todo mundo diz que está na ordem do dia, mas ainda é muito abstrato, vai resolver problemas que nem são postos ainda, vai resolver problemas, vai colocar o Brasil entre os 10 países que tem... equivale a um país ter bomba atômica, por exemplo. Exato. É a evolução tão grande num investimento como esse que às vezes as pessoas não percebem ainda. Não, mas as pessoas por que não gastou esses 6 milhões botando casa para o povo? Porque isso é muito importante também, mas esses 100 milhões gastos hoje, daqui a 10, 15 anos, pode ser que João Pessoa, pode ser que a Paraíba esteja entre as cidades mais avançadas do mundo nessa tecnologia. Eu comparo, eu não sei se é isso. Se for, aí eu peço que você me corrija. Não, tranquilo. Mas hoje existe no Brasil, e nem todo mundo conhece, uma superintendência chamada SUFRAMA. Que fica lá em Manaus e tal. Semana passada estava aqui a minha querida amiga que veio para um evento que eu fiz aqui só para isso, né? A Tanara Lauge, que é a reitora da Universidade Federal do Amazonas. Passou 3 dias comigo aqui, eu estava morrendo de saudade de minha amiga Tanara. Então você conhece o que eu vou falar agora. Sim. Então a realidade de Manaus, ela é outra com a SUFRAMA, porque o fundo que é de investimento, né, que é arrecadado para trabalhar no investimento de novas tecnologias, nessas tecnologias e de empregabilidade, né, no avançar de outras situações, chega na casa de quase 40 bilhões por ano. Então, imagina se a gente, com o computador quântico, eu acredito que seja isso, esse nível de investimento feito pelo governo, né, aqui na Paraíba, e a evolução dessa pesquisa do computador quântico termina atraindo algo desse nível para que a gente possa gerar novos empregos, capacitações, né, fazer o mercado de trabalho nosso. Eu vou fazer uma predição, ou profetizar, como dizem os evangélicos lá. Sim. Em Patos, em Souza, Carrapateiras, Aguiar, região de Cajazeiras, região do Sertão, ela não é mais nem menos do que o Vale do Silício. Concordo. Entendeu? Concordo. É uma região semiárida. Se você imagina, quem assistiu aqueles filmes do Zorro, sim, o Vale do Silício era aquela terra, a Califórnia e o México, aquele lugar árido de ninguém, retratado no filme do Zorro, não lembro de outro, ou no filme do Velho Oeste, daquele jeito. Quando se investiu na década de 80 nas empresas de tecnologia, o Vale do Silício ficou o lugar onde tem as empresas mais ricas do mundo. Exatamente. Né? E o que é que tem de diferente? Lá eles tiveram que importar pessoas. Na Paraíba,
a gente já tem as pessoas lá. Na construção, por exemplo, do radiotelescópio, eu peguei briga com um monte de gente, porque queria trazer gente da China, de São Paulo, tal, para supervisionar, queria mão de obra nossa. Ah, não, pedreiro, tal, você tem os paraibanos. Agora, engenheiro tem que trazer de fora. Não. Coloquei uma engenheira... Que é o bingo. Que é o bingo. É o maior radiotelescópio da América Latina, a gente está construindo. Coloquei... No sertão da Paraíba. No sertão da Paraíba. Uma engenheira de Carrapateira, formada em Cajazeiras, e que o pai dela era o motorista do ônibus do escolar, aquele amarelinho, e a mãe merendeira numa escola em Carrapateira. Então, o improvável é que, alguns anos depois, essa moça fosse a pessoa que assina pela obra, como engenheira, né, responsável pela obra do maior. Então, alguém diria assim, isso é uma irresponsabilidade, você devia ter chamado um cara da USP, um cara do ITA. Não, é uma pessoa da região, não é xenofobia, eu não estou dando troco, estou somente dizendo o seguinte, olha, se a gente serve para ser pedreiro, a gente com muito orgulho, marceneiro, carpinteiro, nós também temos os melhores, podemos ter os melhores engenheiros, os melhores físicos, né, os melhores matemáticos, e aí assim, matemática é matemática. Exato. E assim, você pega a Índia, por exemplo, nos deu grandes matemáticos, o nome algoritmo, vem do Algol, que é um cara lá do mundo árabe. Então, assim, gente é gente em qualquer lugar do mundo. E tem pessoas inteligentes, capacitadas em todos os lugares. O que falta, por exemplo, no sertão, falando do sertão, é ativar essas capacidades. É você dizer para o menino, olha, você vai ser um cientista, eu vou investir nisso, e acreditar nisso. Entendeu? Eu tive um período, e Nabu criou dentro da cidade uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, nesse quarto governo dele, e Desenvolvimento Econômico. E eu estive nessa secretaria por um tempo. E uma das coisas que a gente vinha discutindo antes dele criar essa secretaria, e eu dei de presente a ele um livro, que era o Vale de Israel, que era como o Vale do Silício. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente precisa cuidar. Então, ele criou essa Secretaria de Ciência e Tecnologia, dando esse primeiro passo. Algumas leis foram criadas lá de Patos. Só que a gente precisa, não só Patos, mas Sousa, Cajazeiras, Pombal, a gente precisa começar a fazer ter essa visão, essa capacitação e gerar como é que você ativar, né, a mente dos jovens e do nosso povo. Agora, né? Veja só. E está sendo feito. Felizmente, existe uma coisa. Agora, porque a gente está acostumado, né, a mente humana está acostumada a ver muito do concreto. Essa coisa subjetiva, sistêmica, poucas pessoas conseguem enxergar. Agora, felizmente, um cara, meu irmão, né, Cláudio Furtado, né, que é o secretário de Ciência e Tecnologia da Paraíba, ajudou a formatar, veio da cabeça dele, da cabeça de João Azevedo, né, e brigando com muita gente, essa coisa da sertanização, né, sertanização da ciência. Se você imaginar, tem uma coisa subjetiva assim que, olha, você tem o cosmos, a formação do universo. Aí você tem lá o bingo, que representa a formação do universo, você estuda matéria escura que está para trás. Você tem a cidade da astronomia em Cajazeiras. Você vai ter o Vale dos Dinossauros em Sousa, ampliado, Museu da Paleontologia, mais um equipamento que vai ser feito na região de Patos. Né? Isso, as faculdades que já existem, as universidades que já existem, eu acho que naquela região toda seria importante ter um curso, por exemplo, de medicina em Cajazeiras, que eu acho que é um grande... Tem curso particular. Tem particular. É um curso da Federal. Curso da Federal, eu acho que o do IF, eu acho que essas questões assim de você... nunca é demais você ativar, olhar quais são o que é que está faltando, uma zona franca, por exemplo. Pronto, eu acho que quando eu falei de Manaus e quando eu falei do bingo aqui, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é atrair exatamente imagina isso. uma zona franca em Patos. Exatamente. Tá, que fica exatamente no centro ali. Então, cidades estratégicas aqui do Nordeste, como Caruaru, Campina Grande, Patos, Caicó, Mossoró, são cidades que já foram polos
e precisam voltar a ser. E houve uma ação criminosa, sistêmica, que é a destruição da malha ferroviária do Do Nordeste. Nordeste. Está voltando, mas assim, todas as cidades do mundo têm trem e a gente... E a gente sem esse É, transporte eu importantíssimo. falava do mineral não metálico em Cajazeira, tem jazida de ferro. Embora o mineral seja um problema de explorar, mas tem exploração de minerais não metálicos, né, e minerais metálicos lá em Cajazeira. E se você tem um trem para essa demanda, você tem uma exploração de mineral, obviamente com o controle que a gente podia ter, mas a quantidade de riquezas que poderiam ter alavancado a Paraíba, e ainda podem, obviamente, ainda bem que essa questão de exploração de minérios, essa coisa hoje, com controle maior, mas assim, o que é que eu quero dizer com isso tudo? Que falta, muitas vezes, capacidade de raciocínio e de pensamento, e ativar cada capacidade em cada pessoa, inclusive na pessoa que está nascendo hoje. Se eu penso com 10, com 20 anos, eu estou preparando o futuro para o menino que está na barriga da mãe hoje. Pessoal, você, além de cientista, né, um amigo cientista, Você eu é tenho um meu filho amigo. cientista, Você é meu amigo. então, mas você também vê que as cidades, por exemplo, dentro do Ministério, assim que nesse terceiro governo Lula, eu encontrei com Luciana, com a Aninha, que é daqui de Campina Grande, que está junto com ela, com Ruana, e Luana, que são do setor da popularização da ciência. E o setor não existia quando Lula voltou agora. Sim. E aí, de tanto a gente perguntar o que é que tem para a cidade, o que é que tem para cá, não sei o quê, aí Luciana deu esse passo. Né? Luciana Santos, a gente está falando de Luciana Santos, nossa amiga, camarada, que está à frente estive com ela ministra, né? Nossa alguns dias atrás, infelizmente, o Valdemar, nosso querido, exatamente, que era o esposo Luciana, faleceu, fui no velório, tal, dei um abraço a Luciana. Então, que aí... ela está no processo de recuperação. Que Deus conforte, luto, né, o coração da nossa ministra. E aí Luciana deu o passo para criar o setor da popularização da ciência, que é o Pop Ciência. Que tá... Inácio Arruda assumiu e agora Inácio Arruda voltou. Ele é o secretário, mas quem está bem à frente é Ruana Nunes, que foi presidente da UBS, né, que é do Rio, e Luana, né, que é do Espírito Santo, que vem do movimento estudantil também. Sim. E aí a gente começou a ter um contato maior e as escolas começaram a ter, a juventude começou a ter, né, feira de ciências acontecendo no Brasil inteiro. Como é que você está vendo as cidades atuando nessa questão da inovação e como é que você tem visto, ao mesmo tempo, essa questão da popularização da ciência? Olha, existem algumas lutas, né? E eu acho que a principal luta, daqui a pouco eu vou mostrar, a questão do direito à realidade. Eu acho que a gente tem hoje, ainda continua com um Brasil que tem um desemprego, embora tenha baixado, mas ainda existe muito. Mas você tem quase 1 milhão de vagas abertas, apesar da inteligência artificial, quase 1 milhão de vagas abertas para ciência e tecnologia. Então, eu acho que a gente está fazendo muita coisa, mas a gente precisa fazer muito mais. Você precisa, por exemplo, resolver dois problemas muito sérios. Sim. Né? Um problema é essa questão da alienação algorítmica, do poder algorítmico, né? do vício em tela, como se não já bastasse o vício nas bets. Exato. Né? São coisas que é um problema muito sério. Muito sério. E aí o vício nos algoritmos, tal que eu falo, no direito à realidade, a gente ter que voltar, essa realidade que a gente está discutindo agora, e eu falo da juventude, e essa juventude que você está falando, aí tem mais o Ian, que está no MEC, que é da mesma época. Isso. Né? A Tanara, que é ministra, que estava no ministério lá, e agora é reitora da UFAM, são pessoas do movimento estudantil daquela época. Eram pessoas que eu falo que aprendiam cantando, porque o cantar, ele é coletivo. Então, quando você estava da igreja, por exemplo, as pessoas aprendem cantando e cantam um com o outro. Dia desses, eu fiz um texto na morte do Vator, lembrando da nossa juventude, que era uma juventude que cantava. A gente cantava a bandeira roça, a gente cantava o hino da Internacional, a gente cantava música, fazia palavra de ordem, e isso era sempre um ato coletivo. O ato
do rolamento de tela é a miséria individual do feed, como eu falo no livro. Então você fica... E você está treinando há 20 anos, nós estamos treinando, está sendo treinado as gerações para o universo individual. Então, É a isso supremacia da individualidade. Isso. Então, é isso que eu falo no livro. Uma das coisas que eu falo da questão do poder algorítmico, que ele destrói o coletivo. Então, eu não sei se a gente tem imagem, Guilherme, do livro aí, para a gente colocar na tela, para ele poder aproveitar. Tá aí, ó. Né? Direito à realidade. Isso. Na verdade, um ensaio que eu faço é um manifesto ao povo do direito. Que ainda tem o seguinte, eu sou de tecnologia, 2010 eu fiz um curso de direito e agora eu decidi encarar mestrado, doutorado para estar no ramo do direito, além de físico, e eu vivo no mundo da regulação, estou também com essas questões de cibersegurança, e eu sou hoje, além do Comitê Gestor de Internet, do NIC-BR, lá do Comitê Nacional de Cibersegurança, lá dentro do GSI, na Presidência da República. Então, envolve muito o direito. Não, né? Envolve não, a tecnologia. Não, eu vou ter direito, então, envolve... Aí eu fiz um curso, eu virei especialista em Direito Constitucional de Garantia de Tutela na Universidade de Pisa, na Itália, e passei um tempo por lá. Aí, assim, esse livro foi resultado disso, né? Esse manifesto de convocação do mundo do direito e do mundo da sociedade como um todo para usar a nossa Constituição como uma arma de defesa contra um poder algorítmico, que é um poder invisível, um poder assim que, além daqueles 3 poderes descritos por Foucault, aí a gente descreve aqui o 4º poder, que tem uma periculosidade pelo fato dele ser opaco, das pessoas não saberem que estão sendo controladas, e essa coisa que a gente falou do feed, do individual, é parte do processo de controle deste poder. Então, por exemplo, aí Percival é escritor, Percival é da tecnologia, Percival é de exatas, aí Percival é um ser humano fantástico, assim, eu conheço, mas a população... Sou pré-candidato a deputado federal. Eu ia dizer agora, exatamente agora. E, além de tudo isso, é pré-candidato a deputado federal. Assumi isso sábado. Então, assim, eu não estava assumindo essa coisa. E é empresário. E ainda tem isso eu também. Sou né? empreendedor. Empreendedor, eu sou empreendedor batalhador. Sou empreendedor social. Às vezes eu fico rico, às vezes eu fico pobre, mas não... É todo dia assim, a gente acorda rico, né? Dorme rico, acorda pobre. Isso não tem problema. E pré-candidato a deputado federal. E sou um cara que sou poeta, sabe? Assim, eu gosto de poesia e gosto da vida, gosto das pessoas e tal. E estou para discutir as coisas de forma... o mais tranquila possível. E o que é que te levou para ser pré-candidato a deputado federal? Cara, primeiro o que é que te estou move? no partido há muito tempo. Primeiro eu queria ajudar o partido porque precisava de alguns votos. O partido que Percival sempre fala é o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Eu sou comunista, que é um partido que me ajudou na minha formação política também. Você era lá, você tá. Então, assim, é um partido que forma essas pessoas. Então, eu sou do PCdoB desde que me entendo por gente. Então, a primeira coisa foi ajudar o PCdoB. Estava lá, então eu sou pré-candidato. Era o pré-candidato do partido, e depois, nesse arranjo todo, veio o nosso camarada, que agora é camarada. Camarada Gervásio, o Gervazinho veio. Então, aí está na chapa, estou na chapa da federação. E o pai dele era histórico. O pai dele ajudou muito. Eu lembro do pai dele na Telpa, e eu tinha um grande amigo, meu melhor amigo de infância, foi trabalhar na Telpa, e tinha as coisas folclóricas do Gervásio, e eu lembro do avô. Não, eu lembro do pai. Do pai dele, que eu tive muito contato ainda. Não, eu lembro do avô, eu lembro do avô. Presidente da Assembleia também. O Vai Agripino, eu lembro dele, 2 coisas que eu encontrei na apuração de voto lá do Astreia, voto manual ainda, e ele lá como cacique do MDB. Né, naquela época tal. Agora eu não vou deixar você ir muito lá, não. A gente depois volta. Você pré-candidato, eu preciso voltar para isso.
preciso ouvir o meu amigo. O Maquete disse essa coisa. Olha, peça... Eu preciso, não é nem pedir só o voto, mas a questão porque a gente ainda não está nesse momento, nós estamos na pré-candidatura. Não pode, agora não pode. Não pode. Existe o período de vedação. Não pode nem insinuar que está pedindo. Mas você está construindo a ideia. Mas o que foi que te moveu? Eu estou me convencendo ainda, e antes de convencer as pessoas, eu preciso me convencer por que eu sou pré-candidato, por que no dia 5, sei lá, até o dia 5. Nas convenções, né? Nas convenções eu vou colocar meu nome. Apresentar seu nome. Isso me convenceu. Já tem rodada Paraíba, escutando as pessoas, para poder saber por que tem que ser candidato, por que Eu comecei sábado, eu fiz uma convocação para que as pessoas viessem aqui para conversar. Nós tivemos cerca de 1.000 pessoas no ato, foi bonito a coisa. Eu já tinha conversado com algumas pessoas, e aí, assim, o que acontece agora é que muita gente tem ligado para mim que não sabia que eu era pré-candidato e tal. Eu não sabia que você é candidato. Eu disse, não, ainda não sou, eu sou pré-candidato. E o meu processo de convencimento terminou ontem. Eu tenho até o dia 27, por exemplo, eu vou estar num outro compromisso que eu tenho coordeno um grupo de pesquisadores, de 16 pesquisadores, que dentro do IETF, é um órgão, né? É uma instituição que é uma força-tarefa de engenharia na internet, que é quem determina as regras da internet no mundo, na indústria toda. E o Brasil sempre foi à margem. Aí nós passamos 2 anos... Quer dizer que a Paraíba participa de um grupo desse? Não só Paraíba. Eu coordeno um grupo que são 16 pesquisadores que estão indo 3 vezes por ano e mais participam desses eventos que determinam a regra. Por exemplo, esse grupo são 16, 4 grupos de 4, né? Que foi selecionado com diversidade regional, com diversidade de gênero e tal. E aí, assim, um dos grupos, para toda ideia, é o pessoal do ITA, lá o professor Lourenço, que está discutindo a regulação de uma coisa que a gente chama de internet das coisas voadoras, ou seja, onde vai ter drone, helicóptero, carro voador, drone de entrega, essa coisa toda. O mundo todo está regulando e a indústria é muito interessada. Nós temos a Embraer. Não tinha ninguém falando pela Embraer no fórum que decide as coisas. Então, assim, quando entra esse grupo, que está lá no ITA, esse grupo vai discutir e vai defender os interesses do Brasil. E aí a gente tem outro grupo que discute data center e discute eficiência energética e tal. E assim, eu, de uma certa forma... né, isso é um quesito de segurança nacional. Sim, não só de segurança, de tecnologia, de soberania. Soberania nacional. A gente está pensando em soberania tecnológica. A minha grande luta é por soberania tecnológica. Quando eu digo, Sávio, a gente tem um caminho para você instalar uma IA dentro do computador, mesmo que ela não seja a mais top das galáxias, mas ela é a nossa. Que adianta você ter uma coisa que diz que é top da galáxia e o Trump diz, olha, corta. Não dá para... Não, eu quero ver... como o Pix, que é nosso. Isso, é como o Pix. Eu quero ver ele cortar... Depois, daqui a pouco a gente fala da Pix, mas aí... o Pix. O Pix. Eu quero ver ele cortar a IA que está rodando na minha casa. Não corta. Não corta. Se eu botar lá em Patos, não corta. Ela pode até não ser tão eficiente, mas assim, o bot, por exemplo, que roda respondendo minhas redes sociais e tal, está rodando lá em casa. Entendeu? Não depende, eu estou... é nossa, é brasileira. Eu estou discutindo, por exemplo, no livro eu discuto isso, e aí discuto, por exemplo, o problema da dependência. Por exemplo, a mensageria. Você depende, por exemplo, hoje, do WhatsApp. Sim. Virou infraestrutura nacional. A França percebeu isso e o que ela fez? Baniu o WhatsApp das coisas de governo. Tem uma mensageria própria. Nós aqui no Brasil, na ABIN, na comunidade de segurança, sim, a ABIN não usa mais WhatsApp. Usa uma mensageria própria com criptografia soberana para as conversas. Isso é atitude. Rapaz, isso é retado. E foi desenvolvido, assim, o jornal da Universidade do Ceará, Federal do Ceará. Um dos desenvolvedores é o coordenador de um dos grupos desse que eu falei, do IETF, né? O Jefferson. E a gente
ele foi colocado nesse processo e a BIM usa a criptografia, que já é delas. Da própria BIM tem uma criptografia. Né? No meu outro livro eu conto essa história do Brasil às voltas com a criptografia, quando na Bolsa de Café de Londres era negociado lá e eles não conseguiam, por exemplo, guardar segredo de manhã para tarde. O cara mandava um telefonema de manhã dizendo quanto ia ser o preço do café. Quando abria a bolsa à tarde, os caras já sabiam. E nessa história foi que nasceu a SEI, a Secretaria Especial de Informática, para tentar criar uma máquina para encriptografar as mensagens. Mas isso é outra história. Está no outro livro, o livro que eu escrevi anteriormente. Agora, como é que você vê? Desculpa. O professor que cuida do Matrix é o Michel, o Jefferson do Rio Grande do Sul, o Michel, que é do Ceará. Eu troquei os nomes. Pessoal, como é que você tem visto, por exemplo, o que é que a gente vai poder fazer de futuro? Além do bingo, além do computador quântico, né? Como é que você, além aí o trabalho de popularização da ciência, a gente incentivando, as cidades precisam incentivar ainda mais a nossa criançada, a nossa juventude a participar e fazer as feiras, mostrar o que vem inventando, construindo, aprendendo, mas o que é de concreto? Porque, por exemplo, tudo isso está evoluindo para onde? Né? E assim, e como é que a gente, nós que somos seres políticos, politizados e com a ideia, né, de buscar mais e de incentivar mais. Qual é o papel da gente nisso? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer na Paraíba é sentar com muita calma, olhar para os anos 80, 90. A Paraíba dos anos 80 e 90 era muito mais avançada do ponto de vista de ousadia, estou falando de tecnologia, sim, do que é hoje. Aliás, o Brasil era hoje. Nos anos 80, 90, por exemplo, a Campina Grande tinha uma empresa, só para citar uma, lá do Alexandre Moura, do Antão, tal, que era Light Focom, que era Infocom, que vendia sistema operacional para o Banco Mundial, para o Exército Chinês, para o Exército da Espanha, para o Exército Americano. Isso na Paraíba, Campina Grande. A empresa da Paraíba. Eu em 92, eu fui a primeira vez para os Estados Unidos para uma feira. Saí, assim, tipo, ganhei um dinheirinho, comprei a passagem e fui. E aí, lá na Califórnia. Quando eu cheguei lá, escutei um forrozinho. Eu fui ver, era o pessoal da Light Focom, com um standzinho lá, da Light Focom, lá com o produto. Tinha um sistema operacional que era o WordStar, e aqui em Campina Grande tinha a versão do WordStar, chamado InfoWord, um parecido, que era o WordStar com assento. Ou seja, aí as impressoras matriciais que só imprimiam sem assento e tal, aí como é que ela imprimia com assento? Tinha um assento na impressora, então ele dava um retorno de carro e ela imprimia por cima. Umas coisas que a Paraíba fazia, né? Então, nessa época, foi muita coisa. Por exemplo, a gente teve aqui em João Pessoa criado o primeiro webmail do mundo antes do Google. 4 anos do Google, surgiu o Gmail, nós tínhamos um webmail igual, e assim, tinha pessoas que participavam disso na época, por exemplo, Fernando Catão, por exemplo, era meu sócio, era um cara dessa época, né? E o que faltou foi investimento e visão para isso. Não é nem visão. Esse negócio do web teve depois a queda das ações. Esse negócio foi vendido porque a parte dos sócios achavam que botar propaganda no Gmail ia macular a santidade era uma época que você tinha muita inocência, por exemplo. A internet era uma coisa que precisava ser de todos, aberta. Existia o que a gente chama hoje de ethos libertário californiano. Era um ethos libertário, apesar de ser uma coisa feita para homem branco, anglo-falante, ou seja, falante de inglês, homem, cis, mas era o que existia. Era vindo do movimento de contracultura americano, a própria internet nasceu, a internet a microcomputação nasceu de uma preocupação da população americana com o 1984, com o Big Brother, então eles eram contra o governo, tal, achava que o microcomputador ia garantir individuais, tal, mas essa coisa toda depois. As Big Techs tomaram conta, passaram a criar esse poder
e que 2017 a gente descobre que é um poder que, inclusive, ganha eleições, que né, vê o escândalo da Cambridge Analytica e tal. Isso tudo a gente conta aqui no livro. Vem toda a questão do envolvimento da Rússia, envolvimento dos Sim, Estados Unidos, não, no tô processo, aqui. tudo aquilo foi... Agora, já que a gente chegou nisso, né, de observação, o poder da internet, o poder da questão da própria informática e da evolução para isso, eu vou perguntar uma coisa que está aí na minha frente, na sua camisa. O que é o hacker cidadão também? Porque aí, por exemplo, já que os hackers, né? Para você aqui. Para mim, olha aí um presente. Agora vamos abrir. Hack cidadão devia ser. Hack cidadão devia ser hacker do bem. Aí quem puder, né, entrar, tal. Como é que funciona? Hacker do bem? Não, hack cidadão. Mas hacker do bem foi um programa que eu sou do conselho também, desse conselho, é da RNP, criou um programa chamado Hacker do Bem, com o objetivo de você capacitar milhares de estudantes. A primeira chamada deu 129 mil pessoas para numa grande força-tarefa para ajudar na segurança cibernética, ajudar a combater golpe e ajudar a dar segurança, você capacitar pessoas. E golpe é o que tem hoje, né, rapaz? E é a hora que a gente tem uma deficiência muito grande. Aí E se tiver tempo, eu ainda vou falar sobre isso para a gente poder, já que você é da área, a gente começar a trabalhar para combater isso. Sim, principalmente idosos e crianças são... Isso. Né? A gente conversa sobre isso. Então, o hacker cidadão é o seguinte, como esse é sem filtro, então eu tenho muita preocupação com o dinheiro público, né? Com o uso do dinheiro público. Eu tenho muita preocupação com o caminho que foi dado, principalmente nos últimos 8 anos, né? Nos últimos 8 anos, para as emendas parlamentares. Se você pega o gráfico, no Hack Cidadão tem isso. Uhum. Cada vez mais emendas. Essa luta para ter emenda secreta. Se o negócio vai para o meio do povo, por que tem que ser secreta? Nós tivemos essa semana agora o julgamento aqui na Paraíba de uma emenda de um deputado que destinou quase 2 milhões para um clube de tiro privado, particular, que é claramente contra, né? Um outro deputado que pegou a emenda de 3 milhões e botou num time de basquete da universidade particular. Quer dizer, é como se já estivesse sobrando dinheiro, como se não houvesse necessidade para saúde, educação, esgoto, até esporte mesmo. Mas se vai botar uma emenda para o esporte em Campina Grande, bota para o 3 de Campinense, que você atinge a população inteira. Um time de basquete. E que pode investir na unidade de base, né, para formação de novos atletas, da juventude. O Bolsa Atleta, será que todos os atletas com potencial estão atendidos? Então, daí você vai pegar um time. Então é questão de elite, né? Essa questão toda de você ter um pensamento, só quem tem uma visão que possa ter do outro lado. Eu acho que o grande mérito de Lula é poder se colocar no lugar de cada uma, porque ele já esteve lá, né? Eu acho que... Ele sabe de onde veio. Sabe de onde veio. Eu tenho essa visão, porque mesmo, tá, o pessoal ganhou 2 milhões de dólares, eu gasto 2 milhões de dólares, você gasta. Só que quando você pensa 1 milhão de dólares, para um trabalhador com salário mínimo, ganhar 1 milhão de dólares, ou os 2 milhões da emenda lá, por tiro, 1 milhão de dólares são 5 milhões de reais. Então, um trabalhador teria que começar a trabalhar em 1822, para quando chegar agora, 1826, quando chegar agora, ainda ia faltar 50 anos. Para poder chegar nesse valor. Isso sem ele gastar nada com aluguel, sem gastar nada com comida, pegando um salário mínimo. E juntando. 250, 2 séculos e meio. Então, essa é a diferença da concentração de renda. Então, não é besta, não é simples quando você fala de dinheiro. Aí tem os penduricalhos, você tem juiz brigando agora nessa confusão agora, para ganhar R$1 milhão de indenização. Toda vez que eu penso em R$1 milhão, tá? R$1 milhão. Você divide em cesta básica de... Eu divido em salário mínimo. Salário mínimo. Quantos salários mínimos são? Né? Então, o fato de você ser um ponto fora da curva só significa que aconteceu algumas coisas que lhe privilegiou, mas isso
eu não estou aqui para defender meritocracia, não, porque quando você começa... Por acaso aconteceram algumas coisas, aquela minha professora que me tirou do primeiro ano e botou na quarta série, me deu uma força danada. Né? Mas quantos ficaram lá no primeiro ano e desistiram de estudar no mês seguinte e foi para a bandidagem, por exemplo? Né? Então quantas pessoas que poderiam ser gênios, pessoas com certeza muito mais inteligentes do que eu, muito mais capazes, que ficaram pelo caminho. Né? Então, assim, não é porque assim, um raio... assim, um acaso acontece, né? Obviamente teve algum esforço meu, teve algum relaxamento também, que eu não sou essas coisas todas, não. Eu também gosto de farrar e tal. Você é muito mais disciplinado do que eu, sabe? Você é o cara mais... Para começar, que eu tomo cachaça, você não toma. Mas eu dirijo com os amigos. Não, tá, então assim, é uma boa companhia para você levar para o bar. Mas, agora, me fala um pouco, e a Pix? Eu vi um monte de carro na rua esses dias e vi lá aquele boneco, né, de barba branca, cabelo branco. Como é que é? O nosso marqueteiro há uns 2, 3 anos, porque a gente atua muito mais a gente tem uma atuação a gente tem uma empresa em São Paulo, né, e atua em Sergipe, e aqui na Paraíba a gente tem uma atuação menor, agora a gente massificou mais. João Pessoa, por exemplo, né, e tá entrando em Campina Grande também, ao Pix, a ideia primeiro, o nome ao Pix. Então, porque assim, eu tinha um sócio chamado Olívio, e a gente ia abrir uma empresa no Uruguai. Aí eu fui com ele para o Uruguai, chegou lá no contador, e como é que é a empresa? Vamos ser OP, não sei o quê, só OP. Aí alguém disse, vai aparecer com OB, não OP. Aí eu disse, por que não bota Pixel? Não bota... não, ele disse, não, mas eu quero que... Ele queria porque queria, eu lembro. Ele queria porque tivesse um X, porque ele era fã do... Elon Musk. O Washington Oliveira. Não, sei. Do marido da Luma de Oliveira. Não, do marido da Luma de Oliveira. Sei. O cara que foi preso. O cara do ouro. Ia arrancar a peruca dele. Eu esqueci o nome, pra você ver. Depois viu que o Elon Musk também gosta de X. Então foi Olívio e Percival, OPX. Não, aí bota o I. Bota o I porque lembra Pixel, que é o ponto. O ponto quântico, né? O Pixel. Aí pronto, aí ficou o Pix. Quando foi em 2015, o Banco Central entrou, aí sim, a gente registrou a marca. 2015, sim, e a gente não abriu empresa no Uruguai, e eu fiquei com a marca registrada, depois ele saiu da sociedade que a gente fazia, e eu fiquei com a marca registrada. 2015 entrou, sim, a gente abriu, aí 2013 a gente abriu a Pix, né? E 2015 o Banco Central entrou com objeção lá no INPI ao nome por causa do Pix, né? Sim. A gente, obviamente, ganhou porque o nosso número é anterior. Aí o advogado veio e disse, agora a gente vai entrar com ação para exigir que eles tirem o nome Pix. Pelo amor de Deus, não. Não mexa, não. Mexa não, deixa lá. Assim. Aí agora nós temos a marca registrada ao Pix e eu sou um defensor do Pix. Se fosse para trocar o nome da empresa para o Pix ficar... eu trocaria com toda a tranquilidade do mundo. Sem cobrar um tostão, porque o Pix é o nosso ouro, é o nosso... Assim, o Pix é uma coisa de soberania nacional hoje... e é a nossa referência. Sim, lembrei. Eike Batista. Eike Batista, eu lembrei do careca. Lembrei da mulher dele. Lembrei da mulher dele com a coleira lá no carnaval. No carnaval, Faz muito tempo isso. Pô, a gente é velho. Mas nada. Tu lembra? Aí assim, essa coisa de TDAH é foda, né? Porque, e de quinta série, né? Você não sai da quinta série. Não, você tá lembrando agora do Itamar, né? Não lembrei do Itamar, não, mas eu vou voltar pra cá. Não lembrou. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta, que aí essa é meio que... é muito importante também. Eu já perguntei sobre a juventude, sobre o que a gente pode fazer para transformar, mas o papel que você tem desempenhado na Paraíba e no Brasil, ele é muito forte. Não só você, mas toda uma turma de pesquisadores. Eu falo assim, todos os meus filhos, uma época, eles se consideravam, e os amigos deles se consideravam nerds. Meus filhos eles diziam isso para mim.
E eu achava interessante, porque, né, teve uma época que ninguém queria. E aí depois começar uma juventude dizer assim, eu estou e gosto de estudar, e quero ler, quero entender, e quero buscar. Mas para a gente poder transformar a Paraíba, você é empresário, pai, você é marido, você é amigo, você é desenvolvimentista, né, para a gente transformar a Paraíba nos próximos 10 anos, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro precisa reverter essa coisa que parece irreversível, mas não é. Por exemplo, meu filho com 15 anos, ele fez questão de tirar uma foto com meus filhos lendo Dostoiévski. O meu filho com 15 anos tirou uma foto com o livro de Nietzsche, entendeu? Então, não que tenha que fazer isso, não que tenha que ser nerd, mas assim, eu acho que o conhecimento liberta, né? Eu acho que o conhecimento liberta, eu acho que a verdade do que está no conhecimento liberta. E eu acho que assim, que precisa voltar a aprender cantando. Precisa aprender, o aprendizado coletivo é que liberta. E como é que a internet pode ajudar nisso? A internet, ela precisa... Ou tem ajudado? Não, veja só, a internet, primeiro precisa... Eu próprio mudei meu conceito de inclusão digital. Então, o que é a inclusão digital? Não é só você dar internet para alguém. Você tem que entregar a internet para a pessoa, mas garantir que isso aí vá um recado, inclusive, para os parlamentares que estão hoje, para o nosso amigo presidente da Câmara. Hugo Mota. Isso. A internet, ela precisa ser, a inclusão digital precisa ser significativa, né? Primeira questão, você tem que ter a conectividade, que era um problema há tempos atrás, hoje não é mais. Você tem que ter, além da conectividade, você tem que ter a capacitação, o letramento digital, as pessoas têm que saber o que estão usando. O letramento digital é importantíssimo. Senão vai usar a internet. Importantíssimo. Vai usar a internet para jogar no tigrinho. Só. Assim é melhor que não tenha. É melhor que não tenha. Depois é preciso ter os equipamentos. Não é concebível que na pandemia, por exemplo, a gente teve um pessoal que estudava em casa pela internet, a casa que tinha um único celular, que era do pai, chegava para mim fazer a lição. Isso não vale, nem pode se falar em meritocracia quando um cara tem toda a facilidade do mundo, toda a tecnologia, professor particular, e o outro tem um celular para estudar, com inclusive o tablet e tudo. Nem tablet, os dados, inclusive, limitados. Tal, então você precisa ter equipamento, você precisa ter o letramento e precisa ter conexão, né? E além disso, precisa ter uma regulação mínima, estou avançando um pouco, para que as redes sociais não avancem. Precisa regular as bets. Já está acontecendo regulação, por exemplo, o ECA Digital é um avanço, né? Você precisa proteger a juventude contra os males, porque não dá para você jogar a bacia com o menino dentro. Não dá para você demonizar a internet, porque é uma coisa boa. Agora é preciso ter os filtros. A gente tem no Brasil ainda uma pobreza energética. Eu falo, entendo, eu não estou dizendo que a gente não tem energia o suficiente, mas às vezes o acesso à energia ele é limitado. Mas esse tem um problema, e esse problema Congresso Nacional precisava resolver. Pode avançar. Vamos fazer sem filtro agora essa história? Vamos, sem filtro. Porque a gente está finalizando o programa. Vamos mandar. Questão da energética. Você tem a produção de energia limpa na Paraíba, cujas empresas de energia limpa, sem falar que teve algum dano ambiental, mas agora você tem na região de Patos, na região de Santa Luzia, empresas que estão para quebrar, produzindo muita energia e faltando energia no Brasil. Por quê? Porque a regulação em torno disso favoreceu favoreceu os irmãos da JBS. Que compraram o gasoduto lá da Bolívia. Então eles têm gás natural, então tem interesse em que as usinas de energia eólica? Não, energia eólica não. Eles têm interesse que a usina fóssil, sim, ou seja, a usina térmica continue, e isso, via legislação, via Congresso Nacional, foi obstaculizado a criação das linhas de transmissões. Então a gente está com problema, e é um problema que a gente sabe porque foi lobby, que foi questão de legislação, e precisa ser resolvido. Você precisa ter deputados e deputadas
que ajudem a Paraíba e o Brasil dizendo essas coisas. Que não cedam um lobby, por exemplo, de uma JBS, porque numa discussão que você vem de transição energética, vem ressuscitar, para isso é a tese do Trump. Trump, a ideia dele, como a família dele tem petróleo, por exemplo, ele quer que o petróleo fique pro resto da vida. Agora, coisa no Brasil, na Paraíba, onde a gente tem sol e vento. Aí ressuscitar usina térmica, porque os irmãos Batista, né, os irmãos da JBS, tem gás, isso é uma imoralidade. É a mesma coisa dizer que por exemplo, hoje, a questão das betes, por exemplo, 12% de imposto para bete e 17% para o feijão. Como é que pode? Quem regula isso, cara? Então, essa parte, né, a gente poderia fazer um outro programa. Sim, né, sim. E logo a gente vai poder estar junto. Mas muito bom, meu amigo Percival, ter você aqui com a gente no programa 01, né, da gente conversar sobre tecnologia, conversar sobre sua juventude, sua adolescência, sua na época de criança, né, ver você lembrar o olho brilhando dessa época ali no Cristo, né, no Rangel, mas dizer que a gente está atento e a gente está ouvindo e a gente vai continuar fazendo isso, sem filtro, né, justamente por quê? Porque a gente quer ouvir justamente o que tem dentro do seu coração, o que tem dentro das suas experiências, mas ao mesmo tempo passar para a população a informação real, né, daquilo que a gente pode fazer no hoje e para o futuro deles. Meu amigo, o livro já está dedicado aí. Muito obrigado, Percival. Está aqui. Vai ser uma boa leitura. Direito à Realidade por um Constitucionalismo Digital para o Brasil. Né? Que seja assim, né? Que a gente possa ter as nossas garantias, né, preservadas e que tudo que você tem feito, né, leve um abraço para os grupos que você faz parte, garantindo a nossa soberania nacional na época digital, né, nessa área tão importante, porque tudo é hoje resolvido, muita coisa é resolvida aqui dentro dos celulares, resolvido nos computadores, e para que a gente possa continuar avançando, né, que você continue e cresça muito no seu objetivo, no seu sonho, que é ajudar milhares de paraibanos e paraibanas. Pode se despedir. Muito obrigado. Meu Não, irmão. eu que agradeço. E aí, vai ser um podcast que vai estar marcado lá nos meus favoritos lá do Spotify ou do Apple Music. Então. Tamo juntos. Deus abençoe.